Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. A reflexão de hoje é companheirismo. Você já teve um amigo que chega a te constranger pela sua bondade, pelo seu companheirismo em tua vida? Se você teve, eu também tenho. Nós estamos numa época onde o companheirismo está se tornando escasso no meio da sociedade, no meio do mundo, em vários aspectos da vida. Companheirismo não é apenas em um momento, mas é um companheirismo para a vida toda. E dentro da palavra do Senhor, nós encontramos algumas pessoas que foram companheiros em tempos difíceis, em momentos difíceis, companheiros que lutaram ao lado um do outro para que aqueles dias difíceis fossem superados. Dentro da palavra nós encontramos Jonatas e Davi, dois grandes amigos. Se fosse analisar, Jonatas seria rival de Davi, porque ele também era herdeiro do trono. Mas ele abriu mão pela amizade que ele tinha com Davi, a ponto de ir contra o seu próprio pai, mostrar para Davi os planos que seu pai tinha para tirar-lhe a vida e ajudá-lo a passar por aquelas perseguições. Companheirismo. Hoje, dependendo da situação, às vezes o companheiro é o primeiro que te joga dentro da fornalha para ser queimado. E isso acontece diariamente. Às vezes abre mão de uma amizade de vários anos por um momento de descuido ou de raiva. Ele abre mão e joga fora tudo aquilo que construiu. Também encontramos dentro da palavra uma amizade linda entre uma nora e uma sogra, algo que parece impossível. Olhando os dias de hoje, há um conflito que vem das gerações passadas, parece que persegue as noras e as sogras. Mas dentro da palavra nós encontramos alguém que honrou a sua sogra e se colocou à disposição para cuidar dela de uma forma toda especial. Ruth e Noemi é um exemplo vivo de que isso é possível quando há compaixão, quando há empatia e quando a família fala mais alto. Ruth, ela se colocou à disposição de trabalhar para sustentar a sua sogra, para que ela fosse poupada de, na sua velhice, ter que passar por a tamanha humilhação de andar mendigando o pão de cada dia. Ruth se colocou à disposição tanto no mundo espiritual como no mundo material. Quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, ela estava abrindo mão do seu mundo espiritual e entrando de cabeça no mundo espiritual de Noemi. Ela se colocou à disposição para servir o Deus que Noemi servia. E isso é maravilhoso, quando nós encontramos algumas referências dentro da palavra de Deus de companheirismo. Também encontramos no âmbito espiritual Paulo cuidando de Timóteo com uma forma tão carinhosa, instruindo ele a seguir o ministério qual o Senhor tinha o chamado, sendo o instrutor dele nos primeiros passos de sua vida. E isso precisamos nos dias de hoje. Às vezes nós encontramos alguém que tem aspiração ministerial e nós nos fechamos, nos retraímos, porque não o vemos como um instrumento de Deus para aquela época. Às vezes nós já olhamos como um adversário que está querendo tirar o nosso lugar. Infelizmente, em muitos líderes, esse é o pensamento que passa. Porque é mais jovem, porque tem mais sabedoria, porque tem mais graça,
porque é mais comunicativo, é mais carismático e assim sucessivamente. Longe de nós esses pensamentos. Que nós possamos ajudar aqueles que estão iniciando na fé, que eles também possam ser um instrumento para a glória de Deus. Ontem eu recebi um banner de uma criança que nós acompanhamos os primeiros passos de fé, demos as oportunidades a ele, e ontem ele estava ministrando em uma congregação e mandou o banner, aonde dizia que ele iria ser o preletor daquele lugar. Meu coração se encheu de alegria em ver que aquela semente que foi plantada lá atrás, ela está germinando e começando a crescer. E eu creio que Deus usará aquele moço com grande poder e glória. Eu sei disso. Então, amados, o companheirismo, ele precisa acontecer em nossas vidas. Nós precisamos de companheiros que estejam ao nosso lado para nos ajudar, assim como nós precisamos nos colocar ao lado de alguns para ajudá-los também ministerialmente. E essas referências que eu deixo para você, também existe aqueles que se colocam tanto à disposição que chega a constranger-nos. E isso, às vezes nós nem merecemos tamanho companheirismo, mas eles se colocam à disposição e dizem: conte comigo, estou aqui, luto pela tua luta e sonho com os teus sonhos. E isso é maravilhoso, quando encontramos pessoas formidáveis a este ponto. Mas infelizmente a vida não é só de companheirismo. Existem aqueles que entram na nossa história por um determinado tempo, mas logo se afastam, logo vão embora, porque o tempo deles para a nossa vida é prejudicial. Às vezes nós não entendemos por que algumas pessoas desaparecem de nossa vida tão rápido. E é interessante nós entender que o Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E é por sondar e conhecer que às vezes o Senhor tira determinadas pessoas de nossas vidas, do nosso ministério, do nosso caminho, porque Ele conhece o coração de quem nos acompanha. E eu creio que Deus colocará pessoas formidáveis, companheiros, para te ajudar nesta obra, para te manter vivo, assim como Moisés, quando o povo de Israel pelejava e ele cansava os seus braços, a palavra de Deus diz que Arã e Ur se colocaram ao lado de Moisés e seguraram os seus braços, porque enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, o povo de Israel prevalecia. Mas quando os seus braços cansavam, que ele abaixava, o povo de Israel começava a perecer. Que Deus levante Arã e Ur para te ajudar nesse ministério, que sejam companheiros, que levem adiante aquele sonho e o desejo que você tem no coração de fazer o melhor para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. E se não se inscreveu ainda, estou esperando. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia na presença dEle.